Olá, Davi está no final do reino, ele falou de 3 valentes que se destacam no seu exército, mas não era apenas isso, havia ainda outros. Na verdade, 30 e poucos outros homens que são chamados os 30. Está lá em 2 Samuel, capítulo 23, 18, diz assim: Abisai, ou Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era o chefe dos 30. E certa vez ele foi condecorado por matar 300 homens com uma lança, mas nunca recebeu as mesmas honras que os 3. Ele era o mais respeitado dos 30 e era o capitão, mas não estava incluído entre os 3 guerreiros principais. Benaia, filho de Joiada, era um soldado corajoso, responsável por atos heróicos, e certa vez matou 2 leões em Moabe. Outra vez, no meio da neve, entrou num buraco e matou um leão. Em outra ocasião, matou um egípcio de grande estatura, e o egípcio estava armado com uma lança, e Benaia o enfrentou apenas com uma vara. Benaia, filho de Joiada, ficou famoso por esses atos, mas não alcançou o posto dos 3. Ele era muito respeitado pelos outros 30, mas não estava nos 3. Então, ele era o chefe da guarda pessoal de Davi. E os 30? Os 30, deixa eu falar alguns nomes aqui. Azael, Elanã, Samá, Elica, Elis, Ira, Abiezer, Mebunai, Zalmon, Maarai, Aled, Itai, Benaia, Idai, Abi-Albon, Eliaba, Jazem, Jonatas, Aião, Elifelete, Eliã, Esrai, Paarai, Naarai, Ira, Garebe e Urias. Ao todo, na verdade, 37. Chegando no final, Davi começa a olhar para trás e vai listando esses homens que foram importantes. São 40 anos como rei. Quanta gente lutou do lado de Davi, quanta gente abraçou a sua proposta de governo, de reino. Então Davi vai listando esses homens, não é? Alguns detalhes são importantes nessa história. Por exemplo, havia uma hierarquia e era respeitada por todos. Parece que não é uma disputa, com exceção de Joabe. Não sei se você prestou atenção, Joabe é um personagem que está interferindo no reino de Davi, mas ele não faz parte dessa lista dos heróis de Davi. Talvez isso explica um pouco das crises de Joabe, porque ele nunca alcançou um posto como desejava. Davi nunca listou a Joabe como um dos seus 3, muito menos na lista dos 30. Alguns fizeram grandes coisas e nem foram listados, nem os seus atos não foram contados. O propósito comum é o que marca a lista desses homens. Gente diferente, reunidas de lugares diferentes, com a proposta de ajudar Davi. O que é essa história, esse monte de nome, e lembra, isso aqui não é nenhuma sugestão de nome para filhos, netos, mas era o nome desses homens, o que eles nos ensinam? Há 3 lições que esse texto vai nos deixar. Primeira, nenhuma liderança se sustenta se a base não for comprometida. Isso é importante, porque se todos querem estar no topo, aí não existe parceria, mas disputa, guerra, contenda, confusão. Uma liderança, um projeto, só se mantém em pé se a base estiver coesa, comprometida com ele. Então, é importante investir em líderes? Sim, mas é importante gastar tempo com uma base que concorde, que reconheça, que entenda e apoie. E Davi fez isso muito bem. Segunda lição, é o propósito que marca, que gera, que mostra a unidade. Não se trata de ser da mesma família, não se trata de ser velhos conhecidos, não se trata de ser da mesma cor da pele. O que faz pessoas andarem unidas é o propósito. Aliás, Paulo vai dizer sobre estarmos unidos no mesmo propósito, na mesma direção. Se não tivermos essa unidade de propósito,
Então a gente desmonta, não são 3, muito menos 30, e não há Davi como rei. E uma terceira lição, a coletividade contra a individualidade. Diversas vezes, essa foi a nota que marcou a gestão de Davi. Diversos homens, pessoas entrando no seu reino. Davi é o rei, mas ele não é o rei sozinho. Ele é o rei que governa com o povo, para o povo. E o seu governo é acompanhado por muita gente. Gente que o ama, gente que aprova, gente que se compromete. Cada indivíduo sabe do seu papel, sabe da sua função e nem precisa esperar por ordem. Ele já sabe, é o meu lugar, é a minha responsabilidade, eu posso, devo e vou fazer. Um reino se sustenta com uma base comprometida, com um propósito comum e com uma coletividade que caminha na mesma direção. Quando indivíduos querem se rebelar, como Absalão, como Joabe e tantos outros que a história de Davi nos mostrou, o reino quebra. Pense em você agora, igreja, casa, família, escola, trabalho. Você luta sozinho ou você luta pelo corpo, pelo coletivo? E isso faz diferença a respeito da sensação de valor, de propósito e de realização. Isso é importante. Por isso, a gente deve orar. Como Paulo, que agradecia aos seus companheiros de luta. Devemos dizer, Deus, obrigado por tantos irmãos que caminham com a gente, do nosso lado, e fazem com que seja mais vitorioso o nosso trabalho em Cristo Jesus. Amém. A gente se vê no próximo episódio.